Anistia é traição da democracia. Esse é o crime maior que se pode cometer contra o regime democrático. Isso tem que ser um crime não anistiável. Se ele é não anistiável ou não, o Supremo vai ter que negociar isso. E por que essa conversa é importante? Porque, por mais de uma vez, o governador paulista, que aparentemente vai ser o principal candidato da direita nas eleições no ano que vem, o governador Tarcísio de Freitas prometeu, numa entrevista ao Diário do Grande ABC, ele nunca foi tão explícito, ele já tinha sido claro, ele nunca foi tão explícito, ele nunca falou com tantas palavras organizadas de forma tão clara. Ele afirmou para o Diário do Grande ABC, nesse fim de semana, que a medida primeira que ele toma quando assumir a presidência da República é a anistia de Bolsonaro e dos generais. Isso é uma traição da democracia. Não tem meias palavras para isso. É uma traição da democracia. Agora, independentemente de ser uma traição da democracia, eu acho que tem alguma conversa para a gente ter a respeito de por que isso é uma traição da democracia. Tem um segundo ponto que é igualmente importante, que é o seguinte: nas condições em que o Tarcísio está fazendo, essa decisão é inconstitucional. Porque, por uma razão muito simples e que vai ser óbvia para qualquer um que compreenda isso aqui. Você não pode prometer algo para ter a presidência da República. Você não pode fazer uma troca de favor para te trazer um poder e depois usar o poder da presidência da República para pagar esse favor. Isso é aquilo que a gente chama de desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Ou seja, o presidente tem o poder de dar uma anistia? Tem. O que ele não pode fazer é usar esse poder de dar uma anistia para um crime que ele considera que tem que ser anistiado em troca de ter poder. A partir do momento que o Tarcísio faz exatamente o que ele está fazendo, que é oferecendo anistia em troca do apoio do Bolsonaro na eleição, ou seja, o apoio político do Bolsonaro vai trazer votos de bolsonaristas para ele, isso pode levá-lo à presidência da República. A partir do momento que ele faz esse escambo, eu te dou anistia, em troca você me dá seu apoio, e assim eu chego à presidência da República. E na presidência da República, com o poder dado pela Constituição ao presidente da República, eu pago esse favor pessoal, você já fez um desvio de finalidade. Esse pedido de anistia é inconstitucional. Então, a grande dúvida que fica é o seguinte: e olha, é exatamente isso que o Supremo vai fazer, tá? Ele vai declarar o pedido de anistia pelo Tarcísio de Freitas como inconstitucional. Porque foi dado em troca, porque é corrupto, gente. Não é golpista, não é criminoso, é corrupto. Ele pediu anistia em troca de apoio político para ser presidente. Ele ganhou poder por causa daquele apoio, por causa daquela promessa. Você não pode usar a presidência da República para fazer uma coisa dessas. A partir daí, a questão é a seguinte: o que acontece? O Supremo torna inconstitucional a anistia. Acabou. Tarcísio pode de duas uma. Ele pode enfrentar o Supremo. Aí temos uma crise constitucional e começamos um novo governo Bolsonaro de tensionamentos o tempo todo. Ou ele pode simplesmente dar de ombros e falar: fiz minha promessa, os caras não deixaram, agora o que tem mais para fazer? A gente não tem como saber o que o Tarcísio vai fazer a partir daí. Então, o governo Tarcísio já começa com essa tensão. E qualquer um que vá votar no Tarcísio e que não seja bolsonarista precisa se resolver com isso na cabeça, com essa dúvida fundamental, que é um cara que já promessa de cara tensionar uma relação com o Supremo, e a gente não sabe se esse cara é só um mentiroso, entendeu? Um típico político de centrão que faz uma promessa, não cumpre, né? Eu tenho anistia, mas os caras não deixaram e vou tocar. Aí você tem um presidente de centrão típico, entendeu? Promete e não entrega.
ou então ele vai decidir cumprir a promessa. Aí a gente tem um governo Bolsonaro 2, entendeu? Que é um governo de tensionamento constante. Eu não sei o que é Tarcísio de Freitas, tá? As pessoas ficam zangadas quando eu falo isso, que eu não sei, mas eu acho que não nos é dado saber. O que nos é dado saber, o que tem para a gente ver perante os fatos que existem, é isso. Quem for votar no Tarcísio tem que lidar com essa tensão. Se esse cara vai ser um Bolsonaro 2 ou se esse cara vai ser um presidente centrônico. Seu Christian. Você discorda de mim? Não. Eu estava aqui pegando a minha cola para ver. Na verdade, o que ele prometeu foi um indulto. A anistia quem dá é o Congresso através de lei. Se for através de lei, no caso da anistia, eu acho que aí o presidente da República do dia pode até vetar, né? Mas o indulto é unilateral. Mas eu acho que o indulto realmente seria inconstitucional. Nesse caso, o indulto seria inconstitucional. Por desvio de finalidade? Eu acho que até por desvio de finalidade, eu acho que ele seria inconstitucional porque a Constituição proíbe concessão de anistia em caso de crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas, afins, terrorismo. A Constituição proíbe expressamente o indulto nesses casos porque acha que são crimes graves demais. O problema é que você destruir a democracia e a Constituição é o crime de todos os crimes, entendeu? Então, ela viola um princípio constitucional antes de violar esses tipos específicos, né? Então, existe muita margem no Supremo Tribunal Federal para você julgar o indulto desses inconstitucional. Provavelmente, aí a gente vamos botar as cartas na mesa, né? O que ele está fazendo? Por que Estava falando com o Pedro antes de começar aqui a conversa, a gente não tem como entender esse amor, esse desespero do governador Tarcísio de Freitas em mostrar que ele vai indultar, que ele vai fazer tudo, em ficar acenando, que ele vai tirar Bolsonaro da cadeia, que ele vai fazer tudo o que eles quiserem. Para quê? Para ter o apoio do Bolsonaro ano que vem para a candidatura dele a presidente da República. E é exatamente por isso que a gente não consegue. Mas ele está querendo ajudar o Bolsonaro. Por que o Eduardo Bolsonaro então está histérico, gritando lá dos Estados Unidos? Não! Eu vou ser candidato, canalha. Mas não entende, todo mundo está querendo ajudar o sujeito? Não. É porque ele sabe, na verdade, que se o Tarcísio for eleito, acabou a família Bolsonaro. Porque quem vai liderar esse campo de direita, extrema-direita, dali para frente, vai ser o Tarcísio de Freitas. Então, a gente não tem como entender uma coisa sem entender a outra. Uma coisa está ligada com a outra, né? Agora, isso não quer dizer também que o Tarcísio... Agora, o Tarcísio, assim, primeiro, a gente não sabe se ele ser eleito, de fato, ia dar o indulto. Segundo, provavelmente ele sabe que o Supremo ia... Vai declarar constitucional. Ia declarar constitucional. Terceiro, que tem uma coisa interessante. Também seria inconstitucional se o indulto extrapolasse o limite da pena e incluísse, por exemplo, a anulação da condenação por inelegibilidade. Então, na melhor das hipóteses, mesmo que o Bolsonaro continuaria inelegível, entendeu? O que seria um cenário maravilhoso para ele também. Então, ele pode ficar prometendo essas coisas todas, porque uma vez que ele vença a eleição, né, caso vença a eleição, ele pode cumprir ou não cumprir, entendeu? E se cumprir, também pode jogar para o Supremo anular, entendeu? Agora, aí eu termino dizendo, obviamente, isso que você está dizendo. Assim, eu também não confio no Tarcísio, entendeu? Acho que a gente não tem informação. Literalmente não temos informação. A gente está dentro da cabeça do cara. A gente só pode fazer, infelizmente, análise política só dá para fazer com as informações que a gente tem. Agora, o Marcos Rigon está aqui no... Isso é uma coisa que eu acho interessante também. Nem ele sabe. Claro. Nem ele sabe. Eu também acho. Então, essa coisa de previsão política aqui, nem só circunstâncias que vão decidir. Tem uma coisa que o pessoal está trazendo aqui, que é como alegar esse desvio de finalidade, sendo que, todos os governadores de direita que podem ser candidatos à presidência no ano que vem estão falando sobre isso, tirando o Eduardo Leite, que já disse que não, os outros candidatos também estão falando a mesma coisa, e as declarações para o Tarcísio têm sido no sentido de que, olha, essa declaração, por exemplo, no Diário do Grande ABC, ele diz, na hora, primeiro ato, porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado, não acredito em elementos para ele ser condenado, mas, infelizmente, hoje, eu não posso dizer que eu confio na justiça. Então, ele está comprando um discurso golpista e está encampando esse discurso. Ele não está comprando... Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado aqui com as palavras, Luiz. Ele não está comprando um discurso golpista. Ele está comprando o discurso da extrema-direita. Da perseguição. Eu quero ter muito cuidado com isso pelo seguinte.
Existe um grupo dentro do bolsonarismo que planejou um golpe de Estado. Tarcísio de Freitas não faz parte desse grupo. Eu não quero chamar de golpista alguém que não fez parte de uma trama de golpe. O que não quer dizer que ele não queira passar a mão nos golpistas, que é uma coisa distinta. Nem que ele não tivesse apoiado lá atrás, se tivesse dado certo. Nem que ele não topasse, mas veja... A partir do momento em que ele diz que o judiciário está corrompido e que ele não acredita no julgamento e que ele acha que ele vai dar um indulto por causa disso, ele está dizendo que as instituições brasileiras não estão funcionando e que ele precisa agir para corrigir. As instituições brasileiras não estão funcionando, tá? O judiciário tem muitos problemas, o judiciário está corrompido. E eu não sou golpista. Eu posso achar que o judiciário esteja corrompido por razões distintas das do Tarcísio. E provavelmente acho que ele está corrompido por razões distintas das do Tarcísio. Agora, eu acho que a Câmara está corrompida, o Senado está corrompido, o Judiciário está corrompido e a Presidência da República está corrompida. As instituições políticas saíram do governo Bolsonaro em frangalhos. Já não entraram muito bem, saíram em frangalhos. A estrutura de relação entre os três poderes está completamente desmontada. Nós não estamos no momento de estabilidade. E em momentos de estabilidade, brincar com instabilidade, como o Tarcísio está fazendo, é muito perigoso. Agora, João Goulart brincava com instabilidade. João Goulart, na presidência da República, perante a possibilidade de um golpe, pressionou o tempo todo e provocou o tempo todo a direita golpista brasileira até que conseguiu um golpe. O ponto que eu estou fazendo a gente precisa tomar cuidado com... Eu acho que a gente está entrando num momento da história em que as coisas que vão acontecer a partir de amanhã, até o dia da eleição presidencial no ano que vem, vão ser todas tão delicadas que a gente precisa ter um excesso de rigor na análise e falar claramente, olha, anistiar é antidemocrático, não é necessariamente uma ruptura da democracia, no sentido de que você não vai romper a democracia amanhã, mas você está criando espaço para manter a cultura golpista no Brasil. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.